Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Daqui a 50 anos, os jovens adultos portugueses de hoje estarão a assinalar o centenário da Revolução de Abril. Ao longo das próximas décadas, cabe-lhes transportar o legado de liberdades associadas a 5 décadas de democracia construídas a partir de 1974. Na falta de uma bola de cristal, as projeções apontam para um Portugal, um país mais quente e menos povoado ao cabo de um século de democracia em 900 anos de história. O que podemos fazer, ou que podem eles fazer pela liberdade nos próximos 50 anos, o que pensam aqueles que estão a entrar ou ainda estão à porta da maioridade sobre o país que querem construir. Para debater este tema, que marca também os 50 anos do 25 de Abril e os 7 anos do programa Da Capa à Contracapa, convidamos Rodrigo Cardoso, 19 anos, estudante de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, e Ana Carvalho Soares, de 17 anos, está no 12º ano na área de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Filipe de Vilhena, no Porto. Uma conversa sobre o futuro neste Da Capa à Contracapa. Muito obrigado, Rodrigo e Ana. Obrigado pela vossa presença. A Ana está à distância. O Rodrigo está aqui comigo em estúdio. Vou começar aqui pelo Rodrigo. Rodrigo, o que é a liberdade para si? É uma pergunta muito boa e que dá margem a uma grande resposta. Mas, para ser mais curto, acho que a liberdade é poder fazer o que bem entendermos. Claro, com as devidas consequências sempre. Mas ter a liberdade de poder fazer o que se entende, de se poder ir onde se quer, onde se tem vontade de ir, de ser quem se tem vontade de ser. Acho que na sua essência a liberdade acaba por ser isto. E o Rodrigo sente-se em liberdade aos 19 anos em Portugal? Não em pleno. Então. Não em pleno. Sinto-me em liberdade, com a liberdade de ouvir o que eu quiser, posso dançar, posso fazer o que eu quiser e ver também todo o tipo de filmes que entender. No entanto, sabemos que nós ainda não somos plenamente livres no que diz respeito, por exemplo, a questões como não podermos ter ainda pelo menos um acesso de facto à habitação. Não podemos também desfrutar da nossa juventude em pleno quando há problemas que ainda se apresentam como obstáculos. Como, por exemplo, além da habitação? Como, por exemplo, sendo uma pessoa que não tenha muitos recursos financeiros, não ter um pleno acesso à saúde também. À educação também. Há pessoas que não conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo e que têm que fazer a escolha entre estudar ou pagar as contas. E o Rodrigo acha que a liberdade, desse ponto de vista, é uma utopia ou é alcançável? É alcançável. Nós temos visto que desde o 25 de Abril, ao longo destes 50 anos, temos visto um certo progresso no Estado Social e não só, mas temos visto um progresso. E estamos ainda longe de alcançar o que é necessário e de suprir todas as necessidades, mas a verdade é que hoje em dia já se consegue atingir em parte essa liberdade. Mas ainda falta muito e ainda temos um grande caminho para trilhar. É isso que também vamos falar aqui. Ana, a mesma pergunta. O que é a liberdade para a Ana Carvalho Soares? Para já concordo com tudo aquilo que o Rodrigo disse. Eu acho que a liberdade, obviamente, é termos a possibilidade de termos as nossas opiniões, de expressarmos, de recebermos toda a informação que quisermos, termos a liberdade de ter opiniões, mudar essas opiniões. E também concordo com o Rodrigo no aspecto em que, para quem começa agora a vida adulta, a liberdade também é poder escolher uma carreira sem ter preocupações sobre se será uma carreira com salários dignos, se será uma carreira com empregabilidade, e se será também a liberdade de poder escolher uma faculdade sem ter preocupações com se conseguirá arranjar uma casa ou não. Mas como ele disse, também acho que estamos a evoluir e estamos num bom caminho para atingir estas liberdades que não considero serem utópicas, mas sim essenciais para termos e o que é que a Ana acha que a geração que a Ana faz parte e o Rodrigo pode fazer
desde já, para conquistar essa liberdade que diz que é alcançável e não uma utopia? Bom, eu acho que a forma mais fácil de chegar lá é com participação cívica e participação política, seja com o voto, que foi uma coisa que os 50 anos agora que estamos a comemorar nos trouxeram, foi o sufrágio universal. Isso é obviamente uma ótima maneira de conseguirmos atingir as nossas liberdades. Considero que o direito à manifestação também é uma coisa que nos permite alterar muita coisa e é uma coisa que celebramos agora também. E penso que é principalmente isso, participação cívica, expressar as nossas opiniões, lutar por elas, votarmos, sermos ativos politicamente. Acho que tudo isso nos ajuda a atingirmos esta liberdade. E na vossa amostra, perguntando primeiro à Ana e depois ao Rodrigo, em que ponto é que a vossa geração está consciente dessa necessidade? Vocês sentem-se uma minoria de preocupados com esta realidade? Ou, pelo contrário, há mais e mais, independentemente de fazerem mais ou desfazerem menos, mas há mais e mais jovens da vossa idade que têm essa preocupação? Ana? Pronto, isto é um tema muito relevante e eu sei que a minha realidade vai ser diferente da do Rodrigo, porque ele estando em ciência política, obviamente tem muita gente interessada e informada, mas eu, como jovem humilde do secundário, posso dizer que é uma grande minoria de pessoas interessadas nestes tópicos e até que sabem que estes problemas existem e que sabem como os podem resolver. Eu acho que isto é um grande problema e uma das principais coisas que eu aqui queria trazer era realmente a necessidade de informar mais os jovens, de tornar a política mais acessível, porque acho que está muito em falta. É realmente um problema muito grande, a iliteracia política que há, e eu no meu meio tive uma competição de português em que um rapaz a meio pergunta o que é capitalismo, e no 12º, eu acho que isto é representativo do quão mal estão os jovens. Mas estão muito bom. É uma iliteracia. Estão muito bons em algumas coisas, mas há duas coisas diferentes. Uma coisa é uma iliteracia política, outra coisa é existir um conjunto de atividade política que não tem ligação de comunicação com os jovens, porque fala uma outra linguagem. Quando a Ana falou em tornar, pensou, mais acessível, falou em acessibilidade. Mas existem ferramentas para isso. É o discurso que falta de quem está na política para os jovens? Ou o que é que falta aqui? Há aqui um problema de comunicação? É isso? Acho que, entre outros, também, porque... Ou é apenas só cultura geral, ou seja, conhecimento, inclusivamente no plano da escola? Eu acho que é tudo. Eu acho que falta comunicação entre os políticos e os jovens, porque há imensa gente que não conseguiu ler, por exemplo, propostas dos partidos, que era uma linguagem que não era acessível para eles. Isso é um problema que se verifica muito facilmente. Mas também acho que é uma coisa das escolas, que podia ser ensinada nas escolas. Acho muito importante, acho que devia mesmo haver uma cadeira de ciência política nas escolas, para ajudar a combater esta desinformação. E o que eu digo é que o problema dos jovens hoje em dia está na política e nos partidos, e não só... Por exemplo, esta é a geração que mais se manifesta em, manifestações nas ruas, fazem petições, só que em termos de política e partidos e tudo mais, desde o 25 de Abril está a crescer cada vez mais. Não se identificam. A participação política e não se identificam. Os partidos não estão preparados, eventualmente, também, não? O que é que a Ana acha? Assim? Os partidos estão preparados para a linguagem dos jovens de hoje, de quem tem 17, 18, 19, 20 anos? Quando começa a entrar na maioridade e, portanto, estão preparados? Eu acho que quem não está preparado são os jovens, não tanto os partidos, porque a política é um bocado... Claro que se deve alterar, mas a política é assim que é. Partidos, governos, votos, e são os jovens que têm de, claro, conviver com as manifestações e com as petições, mas têm de aprender a entrar nesse meio. Penso que não é tanto uma adaptação da parte dos partidos e dos políticos, mas sim dos jovens. Muito interessante. Rodrigo, tem aqui muita coisa para comentar. Vamos lá, então. Eu discordo um tanto da Ana nesta última parte.
acredito sim que os partidos têm muito em que se adaptar e vários aspectos a alterar, porque nós podemos ver só pela composição presente da Câmara Do do Parlamento. Parlamento que há uma falta de representatividade muito grande, seja dos jovens, nem falo da questão das mulheres das minorias, mas dos jovens então há uma representatividade que é gritante. E creio que é muito difícil fazer políticas para jovens e ao escutar os jovens, quando na verdade eles nem fazem parte, ou pelo menos na percentagem que deveriam, do debate político. Então acho que é logo aí que se vê que há muito a adaptar-se por parte Mas os jovens podem fazer o seu caminho, não é? A Ana estava a sublinhar a questão das petições, manifestam-se. Não há aqui um outro lado que mostra que os jovens, apesar de tudo, se vão mobilizando? Sim, e vão. Principalmente através de atividades políticas não formais. Nós vemos isto com manifestações, seja pelo clima, seja pela habitação, por vários direitos. Vemos que há mobilizações muito grandes. Ainda para mais, atualmente com as redes sociais, a capacidade de reunir esforços, seja para petições ou para outro tipo de atividades, é muito maior do que era há anos atrás. E vê-se, e é claro que nós estamos muito mais engajados nestas atividades de política não formal do que na política formal. E quando falo sobre política formal, refiro-me a estar dentro das estruturas partidárias, das juventudes partidárias, de tal modo que os próprios partidos e juventudes têm vindo a ter uma grande dificuldade, pelo menos os grandes partidos, a capitalizar dentro dos jovens. O que é que o Rodrigo recomendaria a um grande partido em relação a esta questão dos jovens? Que o partido pudesse fazer? Acho que é muito simples. Acaba por ir mesmo onde os jovens estão, falar com eles e estar numa postura de frente a frente. Algo que não acontece tão frequentemente, porque ainda há esta noção muito comum de que os políticos são assim, figuras distantes, que estão mais longe do que na realidade estão. E se seja os próprios membros do governo ou deputados dos vários partidos se reunissem mais frequentemente com os jovens, eu garanto, ou pelo menos penso que isto aconteceria, garanto que os jovens seriam muito mais interessados na política Rodrigo formal. já perguntou isto a algum dirigente político? Já falei E que respostas é que eles dão sobre isto? Dizem que, porque nós tentamos e estamos a adaptar-nos, redes sociais... Já se comunica muito mais com redes sociais do que antigamente. Já. E nesta última campanha viu-se bastante. Só que continua a ser verdade que os grandes partidos, nomeadamente o PS e o PSD, têm uma grande dificuldade nas redes sociais. Vê-se que os partidos mais recentes são muito mais fortes nas redes sociais e ganham terreno. E ganham terreno também nos jovens, não é? Sim, principalmente. Mas aqui a Ana falou sobre iliteracia política. Isto remete, e falamos de redes sociais, não há nenhum debate sobre redes sociais que não vá dar à desinformação. O Rodrigo reconhece que isto é um desafio para a sua geração? A desinformação é um desafio que transcende a minha geração e as gerações mais velhas. Nós podemos ver que, principalmente no Facebook, onde atualmente há pessoas mais velhas, há bastante informação também. No Twitter, onde há pessoas de todas as camadas etárias, também há desinformação. E os alvos são variados. No entanto, eu acredito que a minha geração acaba por estar bastante informada e sabe várias coisas de alguns campos da sociedade, só que depois há uma mescla de termos e significados e vulgariza-se muito. Dê-me lá um exemplo para nós percebermos melhor. Há um debate muito claro entre a esquerda e a direita e há pessoas que banalizam e vulgarizam termos e posições ideológicas e muito facilmente categorizam alguém que discorde delas estando num espectro, por exemplo, mais à esquerda,
categorizam-nas de comunistas, ou o contrário também é verdade. Há pessoas que são de direita e são de uma direita democrática E há são pessoas candidatos fascistas. fascistas, não é? sim. Há um discurso extremado. Exato, e bipolarizado, como já conhecemos e já temos vindo a ouvir falar. Isso existe e é algo que, por um lado, é um sintoma do interesse dos jovens pela política, mas também é um sintoma da iliteracia política. E é algo que não se passa só em Portugal, como é sabido. Portanto, a Ana falou de iliteracia política e o Rodrigo concorda nisto? Em parte sim, sim. Porque eu vejo que as pessoas não sabem, em geral, utilizar alguns dos termos das ideologias políticas. Claro que ninguém o tem que saber. Nem um estudante de ciência política sabe completamente o que é que cada ideologia defende ao detalhe. Mas há uma banalização, como referi. E isto mostra que, em parte, as pessoas sofrem de uma certa iliteracia política, mas que também estão bastante interessadas em temas políticos. Portanto, é um dilema. É algo interessante, que é: as pessoas de facto falam sobre temas políticos, no entanto, às vezes debatem-nos de uma forma muito Eu acho que bipolarizada. a Ana há pouco sublinhou isso, eu queria só explorar um pouquinho. Penso que a Ana estava a defender um pouco também, se fala-se pouco na escola de política e é preciso um pouquinho mais. Portanto, no fundo, a Ana recomendaria que se mexesse um bocadinho nas disciplinas, por exemplo, do ensino secundário, para se falar mais sobre a administração do país, os órgãos de soberania. É isso que a Ana sublinharia? Sim, sim, completamente. Exatamente. Sim. Que é isso que falta do conhecimento, é uma espécie de cultura geral sobre o nosso sistema político, é isso? Exatamente. Posso só fazer um comentário em Claro. relação àquilo que o Rodrigo disse? E deve. Era exatamente isso que ele estava a dizer, que os jovens têm muitas opiniões hoje em dia. É que é exatamente isso, é essa a diferença entre a política formal e informal. Os jovens com as redes sociais estão muito informados, eles sabem do problema da habitação, sabem de muitos problemas, porque pronto, são coisas que aparecem no feed do Insta, eles veem memes, whatever, eles sabem isso tudo. Mas no que toca à parte formal da política, eles continuam sem saber muito, não sabem o que é que defendem os partidos, não sabem muitas diferenças entre a esquerda e a direita. É que é literalmente isso. Perdi um bocado as palavras. Sim, peço mas desculpa. eu queria perguntar, Ana, se nessa medida o voto, por exemplo, de quem tem agora direito ao voto, ou vai ter, é um voto que não é muito informado, é isso, apesar de haver algumas ferramentas que podem eventualmente até, enfim, facilitar a linguagem, e tem havido algum esforço, mas no fundo está a dizer que a escolha de um jovem que hoje tem o direito ao voto e vota pela primeira vez, não é muito informado, é isso? Não é muito informada. Porquê? Porque as redes sociais são extremamente polarizadoras. Elas colocam tudo em termos demasiado simplificados. Colocam problemas complexos, dizem que têm soluções simples, apresentam as coisas muito a preto e branco, e é isto que os jovens estão expostos. É assim que eles veem os problemas. Eles não percebem a complexidade que veriam se vissem o telejornal em vez de verem um post no Instagram. Mas Ana, mas isso quer dizer que quem faz esse discurso para os jovens também pretende servir aos jovens esse menu simplificado, no sentido pelas redes sociais, inclusive, ou seja, respostas muito simples e simplistas, eventualmente, e é aí que provavelmente entra algum populismo, não acha, Ana? Sim, sim, sim. Acho que é aí que entra o populismo todo. É exatamente isso. E os jovens, perante isto, eles são muito capazes de formar opiniões muito desinformadas, em temas extremamente complexos, e depois são capazes de ir votar em partidos populistas sem saberem realmente se é isso que vai resolver os seus problemas ou não. O que eu não percebo, Ana, é se, havendo relação tão polarizada nos jovens, ou seja, se os extremos agradam tanto aos jovens, isso devia dar lugar a um debate forte entre os jovens, não é? Devia dar um debate entre pessoas que perfilham um discurso extremado à direita ou à esquerda, e essas pessoas, no fundo, debaterem
esse debate não existe nos jovens, certo? Eu acho que existe. E existe Então. um debate muito forte, mas é um debate muito forte, extremamente desinformado. E eu criei um clube de debate na minha escola Ok. e notei particularmente a dificuldade que os alunos têm em debater, em expressar as suas opiniões e a falta de informação que eles têm. As opiniões disparatadas que eles dão até podem ser opiniões boas, mas os fundamentos disparatados e o como eles não sabem debater as suas ideias. Porquê é que a Ana criou esse clube de debate? Sentiu a necessidade? Sim, porque eu acho que faltam muitas atividades extracurriculares e projetos nas escolas. E queria, lá está, incentivar o debate político, incentivar o debate no geral, tornar as pessoas mais... dar mais opinião às pessoas, torná-las... dar-lhes mais espírito crítico, uma coisa que acho que falta muito. E acho que lhes tem vindo a ajudar. Eles têm sido mais questionadores em relação às perguntas, têm sido mais abertos em relação às outras opiniões. E é uma coisa que tem sido realmente benéfica. Acho que mais escolas deviam criar clubes de debates, porque tem sido uma coisa muito, muito positiva. Rodrigo, os jovens debatem entre si, como a Ana está a sublinhar? Debatem. Diria que debatem bastante e eu não acredito. Acredito que há de facto vários jovens que são desinformados. Agora, não diria que são extremamente desinformados, porque nós temos um acesso maior à informação e eu vi, mesmo fora da minha bolha de estudantes de ciência política, várias pessoas a fazerem um esforço de irem pesquisar medidas eleitorais, pesquisarem um pouco mais sobre os partidos. Portanto, não creio que devamos olhar para os jovens nesta uma posição um bocadinho mais paternalista de ninguém quer saber, não é que ninguém quer saber de nada, mas está toda a gente muito desinformada. Não creio que seja essa a situação e vejo que há mesmo muita gente que tem o esforço de pesquisar, pessoas que muitas vezes estão aliadas da política, andam a fazer uma procura constante de informação sobre a política e como é que se podem envolver mais, e acho que isso é algo muito positivo. Contudo, ainda há todo um buraco de desinformação que acontece e que às vezes nos toca a todos e que é difícil de fugir. E é aí que é importante que as escolas tenham, como a Ana bem referiu, uma certa base de noções políticas. Não falo tanto em haver uma nova disciplina só direcionada a temas políticos, até porque acho que não é isso que as pessoas querem e a cair um bocadinho no desinteresse. Acho sim que se deveria incluir em disciplinas como cidadania e desenvolvimento umas certas bases de ciência política, até umas certas bases de direito, de fiscalidade, porque nós depois, de um dia para o outro, temos 18 anos e temos que fazer não temos que fazer o nosso IRS, porque, Sim. enfim, não temos que fazer, mas Sim. vamos eventualmente ter de o fazer, comprar uma casa, talvez, enfim, vamos ter obrigações com as quais é bom sabermos cumprir. E era bom também que a escola tivesse esse papel, porque no fundo a escola serve para preparar os cidadãos para a vida. Claro que a escola não nos vai dar não nos vai dar todo o conjunto de recursos que vamos precisar, não é? Para enfrentar o dia a dia, mas era bom que saíssemos com as bases, assim como deveríamos ter bases de português, de matemática, de ciências, também era importante termos bases de política, de direito e dos temas que eu agora referi. Por que acha que isso não acontece? Não acontece ainda porque não houve a reforma que é necessária à educação e porque desde logo disciplinas como a disciplina de cidadania e desenvolvimento ainda não é uma disciplina que seja propriamente, é uma disciplina obrigatória, mas nem todas as escolas a têm nos mesmos moldes no ensino secundário, por exemplo. Exato. Eu já soube de escolas que de facto têm um tempo direcionado à cadeira, à disciplina, e é de facto lecionada, e outras, como a escola em que eu estive, em que não tínhamos tempo horário, carga horária direcionada à disciplina, tínhamos sim só que abordar um tema
de modo transversal nas várias disciplinas. Fazer um trabalho, debater algum tema, enfim. E isso é insuficiente, Rodrigo? É bastante insuficiente. Eu acredito que se deveria mesmo apostar nesta disciplina de cidadania e desenvolvimento, criá-la e dar-lhe mais tempo. peso, mais digamos no currículo, digamos, das várias disciplinas. Sim. Ana, quando olhamos para os 50 anos do 25 de Abril, mesmo entre os jovens da vossa idade, a conversa vai muito para trás, para o que foram os 50 anos, ou vai mais para a frente dos 50 que vêm por aí? Eu, no meu meio, é o que eu digo, o meu meio é extremamente apolítico. Eu não ouvi conversa absolutamente nenhuma sobre os 50 anos do 25 de Abril. Aliás, eu falei, feriado na quinta. Qual feriado? 25 de Abril. O 25 de Abril. 50 anos, não é? Eu acho que está mesmo a passar ao lado desta geração. Peço desculpa se o Rodrigo discorda, e eu percebo, só que há meios muito diferentes, e aquele em que eu estou neste preciso momento é um em que a política passa completamente ao lado. Mas Ana, vamos fazer aqui um parênteses, mas a mesma Ana disse-me que os jovens mobilizam-se, petições, manifestações. O que é que se passa? É um problema do meio onde a Ana está? Ou o que é que se passa? Eu sei que os jovens se mobilizam porque eu já estive nesses tipos de organizações do clima e tudo mais. Já não participo, mas estar nesses meios envolveu-me com as pessoas que criam essas petições, criam essas manifestações, mas saindo desses meios e indo só para a minha cidade, para a minha escola, para as pessoas que estão perto de mim, na minha escola, na minha turma, isso não se vê absolutamente nada. Conheço 2 ou 3 pessoas com iniciativa e que se põem à porta da escola a entregar panfletos e tudo mais. E isso é outra coisa boa que o Rodrigo falou. O Rodrigo disse que era muito... que ajudava muito os jovens a envolverem-se mais na política, se os políticos fossem às portas das escolas, ajudassem, falassem, distribuíssem coisas. Mas aquilo que eu vejo na minha escola em particular são pessoas que se põem disponíveis para dar informações na porta da escola, a entregar panfletos. Eu mesma já fui essa pessoa, a entregar panfletos, e o desinteresse evidente das pessoas a pegarem no panfleto, a deitarem no chão mesmo à nossa frente, ou a mal lerem e deitarem no lixo. Eu acho que é uma coisa que tem mesmo de partir dos jovens. Nós não conseguimos ensinar uma coisa a uma pessoa que não está disposta a aprender. E eu acho que nós temos de cultivar esse interesse nos jovens, temos de lhes fazer ter curiosidade para aprender e temos de tornar esta informação mais acessível. Mas acho que é uma coisa que parte, acima de tudo, dos jovens e destas pessoas que não estão informadas, mais do que dos políticos. E a Ana anda a pensar, por exemplo, que clubes de debate, ou as ferramentas podem ser os clubes de debate, podem ser... O que é que podem ser... Já pensou no que é que podem ser outras ferramentas para que os jovens falem com os jovens sobre isto? Acho que sim, acho que o clube de debate na minha escola não tem imensa aderência, porque lá está, as pessoas não têm um interesse para ir além, mas as pessoas que aderiram têm vindo a gostar muito e têm aparecido cada vez mais, e eu acho que isso é uma iniciativa ótima. O Parlamento de Jovens, que é uma coisa que também está nas escolas, também é uma iniciativa que eu acho extremamente importante. Ensinou-me a mim, pessoalmente, sobre como é que funcionava mais o Parlamento, mas lá está, isso são tudo coisas facultativas. São as pessoas que já têm por si só um interesse, e essas mesmas pessoas que provavelmente pesquisariam por si a informação e procurariam fazer um voto informado, é a essas pessoas às quais estes programas estão a chegar, não às pessoas desinformadas que não se vão informar, que não vão procurar mais informação legítima, e é a essas pessoas que eu acho que nós temos de chegar. E eu acho que é aí que se encontra o problema. Rodrigo, que ferramentas para os jovens chegarem aos jovens? Para os jovens chegarem aos jovens? Bem, eu queria só fazer um parênteses antes. Eu, quando me referia aos políticos estarem mais com os jovens, referia-me não a panfletos, mas sim antes termos, por exemplo, fóruns em que tínhamos, no caso da educação, vinha o Ministro da Educação a uma escola, ou fazia... Eles andam muito nas escolas, os ministros de educação visitam sempre as escolas. Sim, para inaugurar isto ou aquilo, mas o problema é que quando visitam escolas sabemos que não é para estar a falar com os alunos. Sim, bem sabemos que não é para isso. Tem um par de declarações políticas, as câmaras dos órgãos de comunicação social a acompanhar, e é isso. Mas parece-me que era muito bom haver um tipo de iniciativa que permitisse ao Ministério da Educação, entre outros,
ao escutar os jovens diretamente. Iam às escolas e falavam diretamente. O ministro estava lá e falava. Claro que tinha que ser um debate que não ia ser uma coisa muito pesada e elaborada politicamente, porque estamos a falar de jovens que são menores de 18, na sua maioria, e claramente não vão estar a falar sobre as dotações do Orçamento de Estado. Mas, Rodrigo, não era para isso que existiam associações de estudantes e outros organismos? É verdade, E mas então? a verdade é que nós vemos em... Eu sei que isto não acontece em todas as escolas, mas há várias escolas em que as associações de estudantes não organizam atividades propriamente políticas e mais de lazer. Organizam muito mais atividades de lazer. No caso da minha escola, que é o caso que eu conheço, o que acontecia era que A escola havia... era em Lisboa, não é? Sim, sim. Havia muitas atividades de lazer e muito pouco de atividades pedagógicas propriamente. Também a ideia da política ficar à parte da escola, não é? Não entrar na escola. É verdade, mas eu acho que essa visão é um bocadinho muito redutora. É bastante redutora, melhor dizendo, porque esta ideia de que não podemos levar a política para a escola porque ainda podem doutrinar as crianças e coitadas das crianças, eu acho que não é de todo o caso. Eu tive História A, estive em Humanidades e falámos um bocadinho sobre a política, sobre a composição da Assembleia da República, sobre o funcionamento do governo e tudo mais, e pude ver que, além de haver um interesse de várias pessoas no tema, isso deu-me bases que eu não tinha à altura e bases que até hoje me são bastante importantes. Portanto, acho que passa muito mais por trazer os políticos à escola e também por levar os jovens aos órgãos de soberania, por exemplo. Certo, mas agora deixa-me aqui voltar à questão da Ana. Sim. Jovens a falar para jovens. Que ferramentas? Que ferramentas? Temos as redes sociais, que são um claro exemplo de como é possível falar de jovens para jovens. Claro que se coloca à mistura a desinformação por vezes, mas isso é algo que é inevitável. Agora, A desinformação é inevitável, Rodrigo? é inevitável porque há sempre pessoas que agem de má fé e com o intuito de desinformar. Portanto, é inevitável haver desinformação. Pode haver, sim, mecanismos de combate à desinformação, que isto também é todo um outro debate, mas é em certa parte inevitável. Temos agora é que aprender como é que podemos escapar à desinformação, ou pelo menos informar-nos melhor através de mecanismos de verificação de informação, Certo. fact-checking. Portanto, redes sociais seria uma ferramenta, para além do, por exemplo, um clube de debate como a Ana mobiliza, também Sim. é uma boa ferramenta, eventualmente, não é? A criação de jovens para jovens de associações, por exemplo. Nós temos atualmente várias associações cá em Portugal que fazem parte da Agência Nacional de Erasmus. Isto é um exemplo muito claro, que organizam projetos que são para jovens, e eu conheço vários exemplos em que são jovens que criaram a associação e gerem os projetos para jovens e acolhem jovens. Portanto, há várias vertentes e possibilidades de atuar de jovens para jovens, principalmente hoje. Acho que hoje mais do que nunca. Ana, vamos olhar para 2074, ou seja, quando esta revolução fizer 100 anos, que assim se espera que a democracia persista. Qual é o grande desafio que a Ana identifica na sua geração, ou os grandes desafios? Os grandes desafios relativamente... Peço desculpa, não percebi bem. Grandes desafios, eu posso elencá-los sendo um mais velho. Ou seja, eu associo geralmente ou nós associamos os desafios das alterações climáticas, das migrações, enfim, outras, como causas geracionais e que impactam diretamente a vossa geração. O Portugal de 2074, como é que o imagina, Ana? Bom, como disse, logo na introdução, será um Portugal mais quente e despopulado. Agora, eu não quero pensar naquilo que eu acho que vai ser, mas prefiro pensar naquilo que eu gostaria que fosse. Então, E aquilo que eu gostaria que fosse era um país com
melhores condições de emprego, um país mais apelativo aos jovens, porque nós sabemos que hoje em dia todos os jovens estão a tentar sair de Portugal. Eu gostaria que daqui a 50 anos Portugal fosse um sítio mais apelativo, com condições mais dignas, com mais habitação, um sítio onde desse para ficar. Gostaria que fosse um sítio... perdi-me. Seria um sítio muito diferente daquilo que tem hoje? Ok. Um país muito Encontrei-me diferente? de volta. Não muito diferente, mas um país com mais condições para construir uma vida. Também gostaria que fosse um país com mais investimento na ciência, com mais investimento na cultura, com mais investimento nas artes. E, no geral, um país mais apelativo só, para não termos os nossos jovens todos a ir embora, porque são os jovens que vão garantir o futuro e vão melhorar ainda mais o país. A Ana sente-se uma cidadã europeia, uma europeia, uma portuguesa alicerçada naquilo que é um rumo da Europa. Isso é uma coisa que para si, a Ana, faz algum sentido? É uma coisa que a preocupa ou não? Preocupa-me... No sentido que a Europa é o continente onde Portugal se insere e, portanto, tem um conjunto de desafios que também tem a ver com o populismo, com as alterações climáticas, entre outros. O que é a Europa para si, no fundo, Ana? A Europa, para mim, é... Pronto, a Europa é a Europa. É onde Portugal está inserido, é uma comunidade, os países entreajudam-se, é uma rede, onde os países se entreajudam, é uma rede, no caso de acontecer alguma coisa com Portugal. Nós sabemos que temos outros países para os quais fugir, mas não é assim que eu gosto de pensar na União Europeia. Eu não gosto de pensar como um sítio para onde fugir caso as coisas deem para o torto em Portugal. Penso que é um sítio... É uma comunidade, lá está, onde nos entreajudamos, e os desafios que temos cá são os mesmos desafios que temos em toda a Europa e são desafios que temos de enfrentar todos em conjunto. Como disse, com o clima, a habitação, tudo isso são problemas que estão a acontecer, não só a nível europeu como a nível global. Um país aberto, como é que vê o país do ponto de vista da ligação com outros povos, com migrantes, por exemplo, que é um tema que se discute muito hoje em Portugal? Sim, sem dúvida é um país aberto. Nós vemos cada vez menos portugueses. Vemos os portugueses a sair, vemos muitos imigrantes a entrar, o que eu não acho que seja de todo um problema inteiramente. Sinto que tem muitos aspectos positivos. Isso é positivo também para si. Vamos aqui ouvir o Rodrigo. Rodrigo, este componente europeia também é relevante para o destino do país em 2074, na sua perspectiva? Sem dúvida. Parece-me que a União Europeia vai enfrentar umas décadas bastante cruciais. Temos, neste momento, como já se sabe, estimativas para um crescimento do ID, com ameaças populistas ao próprio futuro da União enquanto uma comunidade de Estados que se ajudam. Temos também vários debates em relação ao federalismo e é bastante importante vermos como é que queremos nós jovens estar nesta comunidade daqui a 50 anos. Numa comunidade ainda mais federal e muito mais unida do que agora, ou mais desunida? Parece-me que, do que vimos até agora, o caminho é de facto a união e continuarmos a cooperar entre nós e não tanta divisão. Contudo, os resultados eleitorais pode ser que não o mostrem, pelo menos por agora. Isso é agora, mas se olharmos para 2074, quando ele lança este desafio que é complicado, que é o Portugal 2074, o que é que o Rodrigo vê assim à distância, em termos de aspirações? A Ana colocou muito bem a questão, não é como será, mas como gostaria de ser, não é? Exato. Eu espero que seja um país que desde logo consiga... Claro que Portugal sozinho não vai conseguir combater as alterações climáticas, infelizmente. Mas que seja um país que, a par dos outros, já tenha conseguido combater muitas dos obstáculos climáticos e reduzirem muito as suas emissões. E, por outro lado, um país também que tenha um Estado social
ainda melhor do que temos na atualidade, que é verdade que é melhor do que tínhamos há 50 anos atrás, que era bastante precário, e eu próprio posso dizer que é graças ao Estado Social que hoje em dia consigo estudar, é graças ao Estado Social que consigo, na verdade, ter acesso a várias oportunidades que não teria. Inclusive, isto é algo que eu gostava de referir, porque é engraçado. Eu sempre vivi a minha vida inteira e nasci no bairro que é aqui mesmo ao lado da Renascença. Ah, sim? Então. Sim. Então, eu estar aqui é engraçado, porque eu vi a Renascença instalar-se aqui, e agora estou aqui a falar sobre os desafios que temos e agora sobre o Estado Social, e posso dizer que foram políticas de habitação pública e de educação e de investimento na saúde que me permitiram, no fundo, estar agora um bocadinho onde estou e conseguir trilhar alguns dos passos que estou a trilhar, e passos esses que os meus pais não conseguiram. Estou a fazer um parênteses muito grande, mas já o acabo. Porque, por exemplo, o meu pai era trabalhador da construção civil, a minha mãe não acabou o ensino secundário e, no fundo, acho que termos um Estado Social que seja de facto sólido e ainda mais completo do que temos atualmente vai permitir que ainda mais pessoas consigam ser licenciadas, mas também ser pessoas que sejam ativas e consigam também depois ter uma participação política muito mais significativa do que temos atualmente. Mas há aqui um ponto, Rodrigo. Debate-se muito em Portugal que não há uma espécie de... não há igualdade de oportunidades, ou de outra perspectiva, que estudar mais é importante e tem de facto um impacto sobre também a vida futura, os rendimentos que poderá ter, mas diz-se que o elevador social está estragado em Portugal, ou seja, que esse prémio não é tão grande como poderia eventualmente ser. Isso não preocupa o Rodrigo, a ideia de haver ainda desigualdades? E o Rodrigo está a dar um pouco o seu exemplo também, não é? Sim, por certo, parece-me que a distribuição da riqueza é algo que não é tão bem efetivado quanto deveria. Parece-me que nós, atualmente, é verdade que há mecanismos de combate à desigualdade e mecanismos que, em parte, funcionam, e como eu estava a referir, tendo nascido no bairro social com o total de 0 pessoas da minha família que tivessem alguma vez concluído o ensino superior, e hoje em dia estar no ensino superior e ter acesso a oportunidades que não teria há 50 anos atrás é algo muito positivo. É o primeiro da sua família que chega ao ensino superior? Sim, sim. E ver isto a acontecer é algo bom e algo que me contenta e que é de certo uma conquista destes 50 anos de Abril, mas também consigo ver que nós, peço perdão, que nós ainda vemos muitas pessoas que não seguem para o ensino superior, porque na metade do caminho perdem-se, porque... E não são apoiadas? O problema é esse? O apoio... Ou existe? O apoio financeiro existe. Ainda que seja em muitas situações insuficiente, existe. Agora, há várias situações que não se combatem apenas com dinheiro. A escola, em várias situações, pode atuar como um suporte a pessoas que têm pais que trabalham o dia inteiro. Há crianças, por exemplo, na Cova da Moura, que não é aqui muito longe, Sim, que têm pais que trabalham das 6 da manhã até às 9 da noite. Mães que têm duplas jornadas, que trabalham em casas que são domésticas, que depois ainda têm o trabalho em casa, que têm outros trabalhos, e que muitas vezes os seus filhos, não por sua culpa, acabam por estar entregues a ninguém. Porque a própria escola claro que não é culpa da escola e não é responsabilidade da escola cuidar o tempo inteiro dos filhos, sim, das pessoas. mas podia ajudar? Podia ajudar, mais? sim, podia ajudar muito mais. E acho que nós, enquanto país, temos muito a trilhar na educação, principalmente, na economia, por certo, em outras áreas também, mas na educação é onde eu vejo que temos Gostava de muito a ouvir a trilhar. Ana sobre, não sei qual, me trouxesse um bocadinho as ideias do seu meio, porque eu não conheço bem se a Ana tem também este tipo de experiência relacionada com, enfim, as diferentes
capacidades de agarrar as oportunidades que surgem. E às vezes o meio social de onde se vem faz muita diferença ainda em Portugal, e há uma vantagem de algumas pessoas, tendo em conta já esse meio, que depois levanta esta questão de a pessoa ter a igualdade de oportunidades independentemente do meio de onde vem. Aliás, o Rodrigo é um exemplo, neste caso, positivo, não é? O que é que a Ana vê sobre isto? Portanto, eu já ouvi muita gente a dizer, a queixar-se que a escola não é elevador social nenhum, que já foi, já não é, mas eu discordo. Eu acho que a escola é um ótimo elevador social. Temos muitos casos, como é o caso do Rodrigo, que tem conseguido avançar com a sua educação, e acho que isto é muito benéfico. No entanto, a minha mãe, ela trabalha numa instituição de apoio social, a QPI, Qualificar para Incluir, em que eles trabalham com miúdos realmente pobres, que não vêm de famílias educadas. E apesar da escola ser muito boa e teoricamente garantir as mesmas oportunidades para toda a gente, essas crianças que não têm pais educados, que não têm pais que estudam com eles, que não têm a cultura de estudo em sua casa, mesmo tendo uma escola obrigatória dos 6 aos 18 anos, continua a ser muito complicado para eles acabarem a escola, terem sucesso, porque, eu entrei na escola, eu tive a sorte de ter pais educados, ambos doutorados. Eles ensinaram-me a ler antes de entrar na escola, ensinaram-me tudo o que eu precisei de saber. Estas crianças que não têm isto, torna-se muito difícil acompanhar as aulas desde o princípio. Estas crianças não sabem, têm 12 anos, não sabem a ordem dos meses. Estas crianças não sabem o que é um sol, tipo terra, não sabem o que é sol. E mesmo a escola sendo muito, muito, muito boa, acho que ainda podia ser melhor, ainda podia se esforçar mais para acomodar essas crianças. E é como o Rodrigo disse, há pais que não conseguem cuidar das crianças os dias todos, tipo o dia todo, das 6 às 9 da noite, e acho que se as escolas pudessem estar a prestar essa assistência a esses alunos que têm menos apoio e que não têm tanta cultura vinda de casa, e não conseguem estudar em casa, não têm esse ambiente, não têm essa cultura, seria ainda mais benéfico e conseguíamos elevar ainda mais a escola e tornar ainda mais igual a oportunidade de todos de sucederem e serem bem-sucedidos. O que é que o Rodrigo queria acrescentar? E só acrescentar que é por isso que, além do investimento na educação e também na saúde, é também importante combater a precariedade. E é importante que em 2074 possamos ver um país onde as pessoas não têm que trabalhar mais de 8 horas por dia para ter um salário mínimo que muitas vezes até nem lhes consegue suprir todas as necessidades. Portanto, é importante que investamos não só no Estado Social, mas também que haja um combate efetivo à precariedade. Ana, eu sei que o seu tem interesse em física e está na área de ciências. Às vezes estes temas, não sei se concorda, pode haver o risco de ficarem um bocadinho nas mãos, se calhar, aqui da área de humanidades do Rodrigo. Vê também essas diferenças e vê a ciência como uma porta essencial para esse Portugal de 2074? Eu acho que a ciência é extremamente importante e nós, há 3 anos atrás, tivemos um perfeito exemplo com a pandemia do quão importante a ciência é. E temos uma notória falta de investimento na ciência, o que é uma coisa gravíssima, e eu querendo ir para a física noto, e os meus pais sendo cientistas também noto muito isso. E eu acho que esta falta de investimento na ciência não só deixa Portugal, não deixa avançar tanto quanto podia, mas em termos de peço desculpa, perdi-me completamente. Mas em relação à ciência, por exemplo, uma questão que eu gostava de colocar é como, querendo apostar na ciência, querendo seguir, no fundo, não sei se física, mas não sei se esse é o objetivo da Ana, mas não teme
que esse caminho a leve inevitavelmente para uma imigração até do ponto de vista Sim, não só da escolarização, mas até da sua vida profissional, de investigação, por exemplo? Sim, completamente. Eu temo, sinceramente, que eu não vá poder ficar em Portugal. Os meus pais são de ciência, tiveram de estar nos Estados Unidos, tiveram de estar em Inglaterra, onde eu inclusive nasci, porque cá em Portugal não havia emprego, não havia investimento na ciência. E isso é uma coisa que todos os cientistas sentem, e eu sinto que em Portugal não ia conseguir ter uma carreira em física ou em biologia ou em química tão satisfatória como poderia ter noutro sítio qualquer. Portanto, acha que a Ana acha que a prazo estará no estrangeiro? Acho que, por muito que eu não queira, a fim de ter uma boa carreira onde eu consiga fazer boas descobertas e consiga contribuir para o conhecimento científico, acho que neste momento em Portugal não há possibilidade de o fazer. E acho que muitas das pessoas que cá estão são pessoas que estudaram no estrangeiro, viveram no estrangeiro e voltaram em final de carreira para Portugal, ou estão no princípio de carreira e eventualmente vão sair para fora, mas numa vida de um cientista em Portugal há com certeza um período no estrangeiro. E o seu desejo seria não fazer esse caminho? Seria sempre ficar cá? Eu pessoalmente sou uma pessoa aventureira e gosto muito de explorar, e gosto muito de explorar outras culturas, mas compreendo que há pessoas para as quais é importante estar em casa, estar com a família, para as quais seria muito, muito importante poder ficar em Portugal e não comprometer a carreira. Porque isso também é uma grande questão para os jovens e para toda a gente hoje em dia, que é família ou carreira. Ficar perto da minha família, poder estar com os meus pais que podem apoiar os meus filhos, ou estar num sítio onde eu sei que vou receber mais, mas não vou ter o mesmo apoio que seria se ficasse em casa. E eu acho que esta pergunta, carreira ou família, não devia existir. Devíamos poder ter carreira e família e a nossa cidade todas juntas. Rodrigo, no mundo global, faz sentido ainda este dramatismo em torno da saída para o estrangeiro? Ou é uma questão inevitável? Como é que vê esta questão da imigração e de procurar lá fora, mas depois não conseguir fazer vida cá? Como é que vê isso no futuro, olhando para a frente? Eu vejo a imigração por vontade própria, sem ter a pressão de baixos salários. Vejo essa imigração com olhos normais, do género de que, por exemplo, ok, esta pessoa quis emigrar apenas porque gostava mais deste país ou do outro e decidiu assim o fazer. Agora, alguém emigrar apenas por ter o receio de ter baixos salários cá, acho isso muito triste e preocupante. E voltando outra vez ao cenário imaginário, gostava que no Portugal 2074 não houvesse essa necessidade. Ainda que pareça, pelo menos vendo de agora, algo um bocadinho utópico. Agora, parece-me também que nós, num mundo cada vez mais global, é natural que tenhamos o desejo de ir para fora. Eu próprio penso e quero ter algum período da minha vida e da minha carreira fora para conhecer outro país. Sim. Enquanto trabalhador e depois aí voltar a Portugal. Até porque se nós não saímos da ilha, dificilmente conseguimos ver a ilha. Mas quero mesmo depois voltar a Portugal porque sinto que é o país que me viu nascer, o país que me ajudou, querendo ou não, com muito do que estou um bocadinho a construir hoje, e gostava mesmo de depois continuar e ficar cá. Agora, não sei se este querer vai se transformar em realidade, porque há todo um conjunto de fatores que influenciam. Eu acho que não estarei cá daqui a 50 anos, pode acontecer, por isso esta pergunta fica registada e vocês daqui a 50 anos ouvem a gravação e veremos. A pergunta é esta: Ana, no futuro vê-se em atividade política em defesa do melhor para o seu país? Em atividade política informal, certamente. Sempre fui muito ativa, sempre continuarei a ser.
mas querendo ser física, obviamente não será a minha prioridade, mas completamente em termos de participação cívica, acho que é importante toda a gente participar, toda a gente dar, a ouvir as suas opiniões. Acho que não vá ter uma carreira em política, pode vir a acontecer, não digo que não, é uma área que me interessa muito, mas o mínimo de participação, isso haverei de ter sempre, e acho que todos deveriam ter. É preciso guardar esta gravação, Ana, não se esqueça. Rodrigo, o que é que também se vê numa atividade política nos próximos 50 anos? Eu gostaria eventualmente de contribuir politicamente para o país. Agora, não creio que a política seja algo que deva ser visto como uma carreira. Eu preferia muito mais trabalhar e ter a minha carreira sólida e, eventualmente, caso veja que faça sentido, emigrar temporariamente para o meio da política e depois sair. A sua carreira, na perspectiva que tem, é de ser exatamente o quê? É uma pergunta muito boa também. Eu gostava muito de ter um trabalho que me permitisse influenciar políticas, mas não necessariamente um trabalho que seja um trabalho político, de confiança política partidário. Isto pode ser assumido a vários níveis, a nível nacional, até a nível europeu, gostava imenso. E, enfim, é um meio muito, muito distinto e que dá para trabalhar em várias instituições. E gostaria de facto dedicar algum tempo da minha vida à nação, digamos assim. Sim. Agora é algo que teria mesmo de fazer sentido e que não gostava de fazer só por fazer. Tal como a Ana, por intervenção cívica? Também por intervenção cívica, mas também, se fizer sentido, por intervenção mesmo partidária e política nos órgãos de poder. Gostava muito de ver que isso acontecesse com muitas mais pessoas e muitas mais pessoas jovens e de diversos backgrounds, pessoas que tivessem também várias características diferentes, porque se nós não tivermos representatividade e alguém que fale por nós, ninguém o fará. Gostava de ver muito isso. E também gostava de ver, isto é um desejo que era também muito bonito de se concretizar, que era ver também um mundo e um país onde ninguém tem medo de ser quem é. Onde as pessoas podem ser quem são, onde não há medo de nenhuma repressão, não uma repressão estatal, mas uma repressão por outrem. Sim. Gostava de viver num país assim e é por esse país que irei lutar nos próximos 50 anos. Fica registado, depois poderão ver vocês mesmos, ouvindo esta gravação, se esse caminho foi por este caminho que vocês agora estavam a trilhar. Vamos acompanhar também os vossos percursos ao longo dos próximos anos e próximas décadas. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Pela vossa participação neste programa. Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a completar agora 7 anos de debates, um serviço que também consideramos importante para a sociedade portuguesa. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral desta conversa está nas plataformas digitais habituais, em podcast. O programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos continuar a refletir agora sobre enfim, o que virá por aí do ponto de vista da organização do país nos próximos 50 anos.